aula é o que havia antes de Deus. Bom, já é um assunto complementar, né, às aulas anteriores. Para quem já entendeu, pode até parecer repetitivo algumas coisas, mas eu tô focando quem tá chegando agora, né? Então, o que seria o antes de Deus, para quem se pergunta? Nós somos a coerência já completa, certo? Se procurando. Nós exigimos a coerência, exigimos que faça sentido, porque tem que refletir, ecoar com o que somos, para sentir alívio. Nós já temos aqui uma base, eu sou isso. Você não aceita menos. Você quer a verdade, você quer o nexo. Você quer a felicidade. Você quer que faça sentido, que seja simétrico, que seja equilibrado. Então você já é esse equilíbrio se procurando. Você não aceita menos, você quer isso. Você é essa verdade se procurando, você não aceita menos. Você é a coerência, o nexo, o sentido se procurando, você não aceita menos. Você vai procurar até ter, até se satisfazer com isso, né? Então o que acontece? Quando você questiona o ambiente espaço-temporal, você está olhando limitadamente para você. Você é a coerência absoluta, querendo a resposta que te satisfaça, que te abocanhe. Você quer uma resposta que seja maior que você, que te contenha. Porque senão você vai perguntar, ué, da onde? Mas e para onde? Então, quando você pergunta de onde veio Deus, né, o que havia antes, né, para onde vai, você já é essa coerência completa se observando internamente. Porque se você concebe um Deus, ó, quem é Deus? Deus a plenitude, o todo. Você já está limitando pela tua cognição aquilo que representa o todo. Então você é o máximo desse todo que você pode conceber. Então você já exige um Deus que caiba em você, quando você quer entendê-lo. Quando na verdade você quer sentir um Deus que te abocanhe, para você falar, agora sim, não tenho perguntas. Mas na lógica, na prática, não. Você quer entender esse Deus, você quer abocanhá-lo. Aí você vai sobrar um pouco de você, esse que observa e falar, entendi. Então, caramba, tudo aquilo, a plenitude de Deus coube em você. Aí vai ficar alguma coisa aqui faltando. Mas e isso? Você vai perguntar. Então você tem que entender que o Deus completo inclui você e inclui a chance de observá-lo, a imagem e semelhança, externamente. Então já é lógica e sensação. Você é aquilo, porém quando percebe, está fora, né? Porque não pode ocupar o mesmo espaço. Então, já é 2. E aí? Aí um ponto orbita o outro, né? Aí você já tem o 3 ali, que fica no meio termo, e assim vai, né? Todo desenho simétrico. Então o eu é uma coisa plena, o eu é o todo. E Deus é o eu compreendendo a si mesmo e se remodulando, né, no espaço-tempo. Mergulhando em si mesmo para manter o passo a passo que o fez receber todas as respostas possíveis dentro daquela dança simétrica. Então para todo lado é o mesmo lado, é o escuro. A não ser quando ele observa o seu passo anterior para dar o próximo, criando assim a simetria, todo lado dá no escuro, dá no nada, dá na morte e volta para o mesmo momento. Que é querer ser cuspido para o nada. Você não aceita ser o nada, agoniza, desespera. O nada se divide em 2, se quebra. Ele se analisa, ele se vê, sou o nada. Se ele é nada, sente o tudo. A fagulha de pensamento vem antes da sua ausência, né? Então, mas se era nada, de onde veio? Esse nada já está sendo observado por aquilo que chegou, por aquilo que é. Então, quando você vai constatar de onde para onde, você já está falando de tempo e de espaço. Você já está falando da dança, do passo a passo, do caminhar da luz frente ao escuro. De onde? Olha lá, o tempo e espaço. Para onde? Quem? Quando? Como? Você já está no tabuleiro de terceira e quarta dimensão. O tabuleiro espaço-temporal. Deus inclui as possibilidades quânticas. A cognição ali feita pela simetria eterna. E que te mostra um caminho possível. Porém, para você fazê-lo real, você precisa interagir com ele. Então é como olhar os fótons, os elétrons, as micropartículas. Elas são. Não dá para discordar que elas são. São. Você sabe suas possíveis danças, onde elas estariam? Sim. Mas para fazer estar, você precisa interagir. E essa interação que vai definir. Então isso já é física quântica, isso é alquimia antiga, isso é a realidade. Então, quando você vai perguntar a respeito de espaço-tempo, de Deus, de onde, para onde, você já está mergulhando em você mesmo e já está observando aquele processo interno. Porque para fora não tem. Você já é o absoluto, já é a totalidade daquele que questiona. Já é o movimento em si. Então quando você fala de onde, para onde, quem, o que, você já está num ritmo mais acelerado, já observando todos os passos anteriores ali para questioná-los. Então você já está no depois, você já é a consequência, se sentindo causa. Ômega encontrando alfa ali, você, opa, sou eu que faço, eu que sei, eu que sou, eu que pergunto, eu que entendo. Quando na verdade você é só uma consciência flutuando sobre os processos espaço-temporais aqui, ó.
Esse que pergunta está flutuando sobre o reino animal, que teve que antes, né, se alimentar, né, antes manter suas emoções estáveis. E esses animais antes tiveram que manter aí o seu reino vegetal estável, teve que mantê-los ali também estruturados no reino mineral. Então, o reino mineral também teve que se manter estruturado no reino atômico. E assim, essa estruturação possibilita o desdobrar superior, por assim dizer, né? Então, graças à dança simétrica dos átomos, os minerais podem se agrupar. E aí eles têm um tabuleiro, um eco mais profundo, né? Uma sala maior, um labirinto maior, para dar tempo de se questionar. Um monte de perspectivas se somando. Aí já o reino mineral já transborda para o reino vegetal, porque o monte vai para a mesma direção. O monte entende os ritmos bases da movimentação anterior. E isso é o que? Interagir com os elementos. Isso vai se juntando, se agrupando, né? Aí já se movimenta em grupo. Aí é o que? Já é um animal. Já passando pelos insetos ali, né? Vão se movimentando em grupo e virou um animal. O que é um animal? Se não um monte de insetinho andando em grupo. Um monte de célula, um monte de molécula, um monte de vegetal, um monte de mineral. E aí vai, né? Os animais se entendem, se compreendem, interagem entre si, posicionando as emoções em suas devidas espécies. E assim a consciência flutuando sobre ela consegue percebê-la, consegue domar a fúria, consegue domar o amor, a emoção, a velocidade, né, a tristeza. Todas as interações teatrais estão ali nos animais já, quase em nós. E a soma deles é essa observação plena, imagem e semelhança do todo, que já é o ser humano, que é a obra em si, porque depois do ser humano você já vai para o reino dévico, aí você já está de novo no átomo lá embaixo, na dança simétrica, só que olhando de cima. Lá em cima, cada pontinho, cada cor, cada uma das 12 cores vão ser 12 deuses lá em cima. Opa, entendi a essência, entendi o que sou. Ali embaixo o vermelho se movimentava assim, o azul assim, não sei porquê, não sabia porquê. Era um padrão, uma simetria intrínseca, um comportamento, uma emoção inerente a cada cor. E eu não sabia porquê. Aí ele se redobrando, se observando, dando eco bastante para ver seus movimentos. Foi pro reino mineral, foi pro reino vegetal, animal, humano. E aqui no dévico, estou profundo bastante, já acumulei, já redobrei aquilo, para conseguir entender toda aquela dança. Voltei a mim mesmo. O eco, ele passou, criou um labirinto tão grande que ele consegue se observar, se alcançar antes dele se desfazer no escuro, antes dele perceber. Então aí ele se manipula, vai mantendo o eco se movimentando. É isso que a consciência quer. Mantemos a luz clareando o escuro, tendo surpresas, tendo novidades. Aí isso cria o tabuleiro espaço-temporal. Toda a cognição mental acontece lá dentro. A luz precisa se manter em movimento. É isso que é um átomo. É isso que é um sistema solar. Os pilares caminhando, mantendo um núcleo que os mantém em união. Assim eles são. Porque sem um aos outros não teria perspectiva, não teria movimento, não seria. Por isso que o mínimo ali é a observação, né, e a dualidade gerando movimento, que já criou um tabuleiro espaço-temporal que é. Né, e aquele movimento ali, ele vai se intensificando, criando pequenos tijolinhos autossuficientes. É um átomo sistema solar. Uma dança de perspectivas que conseguem resumir um mesmo centro e, portanto, unir suas diferentes percepções, seus diferentes momentos num só. Esse é o átomo, mas você tem uma força. Isso é um tijolinho, esse é o sistema solar. O átomo com suas 7 camadas, seus intervalos ali, com 12. O sistema solar com seus 12 corpos, as 12 cores, os 12 tons. Isso é tudo. Esse é o tabuleiro da cognição. Esse é o movimento da luz. Em torno dela mesma, a única maneira de se movimentar, porque todo o resto é vazio, é escuro, é nada, agoniza, destrói, desfaz. Então o movimento ele cospe, ele de maneira plena e perpétua, é exigido que o movimento não cesse. Não dá, porque se ele cessa, volta a nada e nada cospe para fora. Nada se vê, só nada. Então, opa, aqui não é, movimento não cabe no nada. O nada obrigatoriamente gera um movimento. Essa dualidade já é o máximo do entendimento cognitivo que a gente pode ter. Por isso que a Trindade divide Deus em 3. Porque Deus é o absoluto, o movimento pleno, não cabe no espaço-tempo. Quando você traz para o espaço-tempo, ele já se faz absolutamente em 3, que é o mínimo da percepção, né? 2 ângulos, 2 opostos e aquele que observa. Senão não há movimento, não há correlação, não há cognição. Quando você vai entender Deus, você tem que entender o fluxo, o giro, que seria o Espírito Santo, né? E os dois lados daquele fluxo, né? Porque um ponto é a direção. Só que essa direção indo para sempre no escuro, que é a mesma direção, sai nela mesma, aqui atrás, ó. Quando ela se vê, ela não pode ser ela mesma. Ela não aceita, né? Então como é que ela faz para nunca se dar de cara? Como que ela faz para sempre se reciclar? Para sempre se surpreender? Para sempre enriquecer o movimento, expandir o movimento. Tá vendo? Ó, o giro é o Espírito Santo. Pai e filho, intercalando conhecimento, movimento, reciclando a percepção, ó, fazem a expansão. Isso já é Fibonacci, né? E essa expansão sendo simétrica, visto que é feito pelo círculo e reta plenos, né? Ela vai criando ali o π já, né?
Então você vai ter sempre uma simetria, porém contando com o abstrato, que vai ser a novidade gerada para não deixar a luz cessar, a luz não travar. Se Deus chegar nele mesmo, sabe tudo, viu tudo, faz tudo, não tem clarear, não tem surpresa, ele cessa, trava, volta pro alfa, morre. É nada, é agonia, e toda a simetria recomeça até que ela consiga lidar com ela mesma. E quando Deus é pleno e lida com ele mesmo, o que ele faz? Opa, preciso de uma surpresa. Eu preciso pegar tudo que eu sei e limitar. Eu preciso ir para longe desse absoluto. Aí Deus mergulha no espaço-tempo, no mais profundo inferno, e de lá renasce, curando o seu corpo, que naquele absoluto já se desfazia no escuro de novo. Então aquela consciência plena precisa mergulhar lá naquele escuro e falar, opa, agora estou aqui. Aí todo o corpo se acumula lá. E aquilo começa a queimar. E ele vai para outro lado, opa, agora estou aqui. E essa é a respiração, a troca de reino, né? Tem o reino feminino e masculino ali, que gera a síntese do reino atemporal, feito pelo verbo aqui na luz já. Nós já podemos modular todos os movimentos subatômicos, atômicos, os movimentos da luz. Nós dominamos o tempo, o espaço. Nós já conseguimos aqui nesse padrão interagir com a cognição. Então, o tempo e o espaço dependem da interpretação mental, da velocidade, do ritmo quântico, da cognição. Então nós já temos como abocanhar isso e sintonizar a consciência com o ritmo necessário para que determinado tempo, determinado espaço seja ali visto na tela mental de qualquer um. Então tudo é informação, tudo é só átomo, tudo é só dança vibracional, não é? Tudo é só os mesmos pontinhos, os mesmos átomos iguaizinhos, um monte de cor. Não há nada. O que separa as coisas, o que dá forma para as coisas é o nosso ritmo mental. E esse ritmo mental depende de pacotes de informação. São acúmulos de eco que você absorve e posiciona. Igual quando você está aprendendo a ler, você lê letrinha por letrinha, né? Desktop, fontes. Porque você ainda está acumulando aqueles pacotinhos. Que você já consegue ver um O ali, graças ao seu costume. Antigamente você olhava o triângulo quando era criancinha, quadradinho. Depois acostuma, você já vê as formas somadas, né? Lê também, fontes. Depois acostuma, você vê as formas somadas. Você mal lê, fontes, cenas, mixer. Você já bate e vê. Por quê? Você já não lê mais letrinha por letrinha. Você já lê a palavra. Você já deu aquela forma, né? Assim também é para as coisas ao redor. Você não vai olhar e ver pedacinhos. Você vê a mesa, né? Então essa forma é a tua definição mental. Já é um ritmo, um eco de tradução, de cognição. E que pertence ao nosso eco. Tanto é que muita gente que vai perdendo a visão, algumas pessoas aí, relatam, né? Que o ambiente familiar para elas continuam enxergando. Porque o cérebro já substitui automaticamente. Ela já conhece o flow, a vibe, a vibração. Então ela vê componentes ali, todo o seu ambiente, porque ela reconhece, o cérebro já reposiciona os pedaços da visão que falta. Agora, se ela vai para um ambiente novo, com pessoas novas, coisas novas, ela já não consegue ver direito. Porque ela já não tem o restante do eco, né, que acumula aquela percepção. A gente tem a mania lógica de olhar e achar que a visão está ali, que as coisas estão ali. Mas, na verdade, a visão é uma das partes do sentido, né, que te traz até aquele reconhecimento vibracional. Assim como a audição, com toda a sua percepção. Você só está interagindo vibracionalmente com alguma coisa. Então aí você dá uma forma um pouco mais pesada para a visão que está ali, ó. Mas na verdade você está sentindo também, você está supondo também. Tanto é que se você for no escuro, ali você vai indo, se você prestar atenção, se você quiser, é como se estivesse clara a luz, né? Tivesse acesa, se você conhece o ambiente. Porque você está sentindo, você vai andando ali, vai num lugar diferente, num lugar que você nunca foi. Você tropeça, cai, rola. Isso é muito mais que a visão lógica ali, né? Todo lugar que você passa já está somando todas as suas percepções e te dando o teu padrão ali de reconhecimento do ambiente, né? E aí quando isso muda, te dá um choque, porque o eco contrasta, né? Então é por isso, para não fugir muito desse assunto desse vídeo, quando você pergunta aí o que havia antes de Deus, você já mergulha automaticamente no processo que o define. Você já é ele completo, a imagem e semelhança dele. Você já é a possibilidade de se compreender, a própria coerência, a própria verdade. Aí quando você pergunta, você já se limitou. Opa, já está olhando de um ponto limitado. Já saiu da sensação da plenitude, do eu sou, eu sei, do movimento em si. Quando você pergunta, já limitou na lógica, já travou. Então beleza, já olhou lá para dentro, já está dentro do reino interno. Então o que havia antes de Deus? Antes da consciência transbordar para a plenitude e ser aqui por fora, aquilo que já era lá em alfa, na primeira fagulha ele já é isso completo. Mas não sabe, se desfaz. Então ele se movimenta, mergulha em torno dele mesmo, e aí ele vai se recriando. Parece que é fora, que é ao redor, mas na verdade já é o processo interno, já é ele para dentro, né? Assim ele abocanha todo aquele escuro que vai pro colo, ao invés de ao redor. Na verdade só o fluxo, já é a Toros, né? Mergulhando nela mesma. Pode ser difícil de entender isso por enquanto, mas vocês vão no passo a passo aí.
Usem também os vídeos lá do site, que tem imagens, ilustração, livro também, e aí ajuda, né? Mas o que acontece? Então quando você pergunta, antes dessa plenitude, dessa coerência absoluta, da sensação extrema de alívio, de consciência, de coerência, né? Antes disso tem o quê? Tem o reino anterior. Você vai ter o reino humano, vai ter o reino dévico, né? Que as cores, cada deus, cada soma de emoção extrema, quando unidos, essa soma toda, né, de emoção extrema, quando unidas, essas emoções, elas criam a luz. Elas são o todo. Porque elas falam, caramba, todos somos diferentes, mas importantes. Somos parte do mesmo eu que concorda consigo mesmo de maneiras alternadas. Porque uma vez que ela está aqui é isso, ali já é diferente do que seria se fosse só lá. Ó, estou só aqui, né, no vermelho. Aí estou só lá do outro lado no amarelo. O amarelo só é amarelo porque o vermelho está aqui. Se você tirar esse vermelho e fosse só lá para o amarelo, já não seria mais amarelo, seria vermelho de novo. Estão entendendo? Uma fagulha de pensamento, ela precisa das outras, dos seus outros pontos para ser o que é. Então, por exemplo, tá todas as cores aqui, azul, né, vermelho, já o amarelo ao centro ali. Aí vai aqui o verde, né, entre o azul e o amarelo, o laranja aqui entre o amarelo e o vermelho, e o violeta aqui, ó. Todas elas estão certas, são absolutas, mas só porque cada uma está lá. Então eu posso falar, eu estou aqui, ó, azul, aqui é o azul, né? Mas se só tivesse você, tirasse todas as outras cores, já não seria mais azul, seria o vermelho de novo. Que é a onda mais longa, queimando, se desfazendo. Lá do outro lado estaria o azul, né? Aí, quer dizer, depende do movimento da outra cor do lado, da anterior, da posterior, para você ser você. A consciência vê isso. Opa, eu preciso dar uma volta nesse escuro, até eu me encontrar lá do outro lado. Aí assim, eu sei, cada passo que eu dei, assim eu sei que sou o movimento, assim eu sou. Não há ver antes disso. É escuro, é nada, agoniza. Só é quando você percebe. Para perceber, precisa ter referência. Aí já se movimenta em torno dele mesmo, do desespero. Aquele nada que desespera, aquele nada que abocanha vira energia primordial, que é o que te move. Não, isso eu não sou, nada eu não sou, não aceito, não, isso não, você não é nada, nada te cospe, né? Como falamos no vídeo anterior. Aí essa luz só tem ela mesma, eu sou isso, esse desespero, por pior que seja, é melhor que aquele nada. Aí você observa o desespero, aí você vê, opa, não tô sozinho, olha o desespero ali, não é mais nada. Aí te dá alívio, você fica no 3, ó. Pô, preciso continuar mantendo alguma coisa no desespero, alguma coisa morrendo no meu lugar, se desfazendo ali, ó, pra não ser eu. E não é isso que acontece conosco? Nosso corpo, nossas células, nossas moléculas não fazem isso, não deixam outras coisas se desfazendo no lugar? Os átomos dançam ali, deixam o fóton queimar, para que a movimentação mantenha o núcleo, né, firme. Então pronto, salvou ali, o reino está firme e vai desfazendo luz. Assim ele consegue ter uma estrutura que se duplica, se acumula, né, se reflete, ecoa, e assim pronto, vão deixando aquelas luzinhas queimar, se desfazer, fizeram o reino mineral ali. Aí o reino mineral também vai deixando umas partículazinhas, uns pedacinhos saindo no lugar dele, né, troca a água ali, recicla, evapora, etc, mas não perde a consistência, aquela soma. A mesma coisa no reino vegetal, acumula aquela soma, aqueles minerais ali, então troca água, evapora água, consome água, perde pedacinhos, os tequinhos vão saindo, mas o movimento não. A mesma coisa no reino animal, a gente aqui, ó. Você nunca deixa de ser você, mas suas células estão saindo, estão se reciclando, estão morrendo, né? Então o movimento, a possibilidade de movimentar se mantém, mas aquilo que movimenta se vai. Porque se ficasse, estagnaria, não seria mais movimento. Assim também é no nosso reino. O movimento é eterno, é perpétuo, é perfeito. A gente vem e reposiciona as emoções, as sensações, a lógica. Mas a gente vai, a gente passa.